Bom, pessoal, primeiro, boa noite. Eu gostaria que todos desligassem o microfone aí. Eu rapidamente abro um momento aí para que vocês possam fazer perguntas. Inicialmente, vamos deixar os microfones desligados. Hoje a gente vai falar, basicamente, de vetores e matrizes, né? A gente pode lembrar que a gente precisa, para a construção de um algoritmo, de dados e informações para exercer as suas funções, né? As informações simples atendem uma pequena parcela dos algoritmos, ou seja, quando a gente tem uma quantidade pequena de variáveis, a gente vai atender a criar algoritmos mais simples. A maioria dos algoritmos que a gente vai se deparar no mercado, no dia a dia, eles utilizam uma grande carga de informações e utilizada com tipos primitivos que precisam ser criadas com inúmeras variáveis. Então, evidentemente, se a gente não tiver o recurso de utilização de vetores e matrizes nas linguagens, a gente acaba tendo grandes problemas. A linguagem C é uma linguagem que nos dá essas possibilidades de criação. Existem linguagens que são muito mais flexíveis do que a linguagem C, que são preparadas para a construção de modelos de listas, de tuplas e dicionários. Se a gente falar, por exemplo, da linguagem Python, ele é muito mais flexível, muito mais simples de fazer com que as coisas aconteçam de forma é, mais, mais agradável, né? O C é uma linguagem de mais baixo nível, apesar de ser uma linguagem de alto nível, é uma linguagem de mais baixo nível do que a linguagem Python, então ela tem essa dificuldade. Então ela nos dá poucas possibilidades na construção de estruturas tipo vetores e matrizes. Um exemplo clássico é o seguinte: quando a gente fala entre linguagem, por exemplo, na linguagem C, eu posso ter vetores e matrizes de um único tipo de dados, ok? Se eu falar em Python, eu posso ter um vetor ou uma matriz de vários tipos de dados diferentes. Eu posso mesclar inteiro com float, com caractere, né, com literal, né, com string. Posso fazer uma salada de fruta e posso colocar isso tudo num ambiente só. No C, ele vai nos dar a possibilidade de construção de vetores e matrizes de um único tipo de dados. Claro, mais na frente a gente pode ver que a gente pode construir estrutura de dados e incorporar isso dentro de vetores e matrizes. Já é um outro passo que a gente mais na frente vai ver isso aí, como é que funciona. Bom, quando a gente fala em vetor em C, a gente pode falar o seguinte, que vetor é uma coleção de variáveis do mesmo tipo que compartilham o mesmo nome. Como é que funciona isso? Eu declaro o tipo de dados que eu quero, determino o identificador, que é o nome da variável, e de qual tamanho. Essa é a sintaxe da estrutura de declaração de um vetor em C. Exemplo, definição de um vetor do tipo inteiro com 5 posições. Seria esse cara aqui. Int x, int é o tipo, inteiro, x é o nome da variável, que é o identificador, e 5 é o tamanho desse meu vetor. Então, é um vetor de 5 elementos do tipo inteiro. O nome do vetor, x. Esse outro vetor é um vetor do tipo caractere, o nome dele é y, e ele tem 32 caracteres dentro desse vetor. Então, simplesmente, eu posso ter, só posso ter vetor de inteiros e caracteres? Não. Eu posso ter vetor de float, de double, né, do que eu quiser de dados, e lembrando sempre que eu vou ter que ter vetores de um único tipo de dados. Eu fiz aqui uma estruturazinha para a gente entender como é que funcionam os vetores na linguagem C. Cada elemento do vetor é referenciado individualmente por meio de um número inteiro positivo. E esse cara fica entre colchetes. Ok? Esse número, o índice, representa a posição do elemento no vetor. Um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma estrutura, o índice, que é a posição relativa onde está o meu valor, e aqui o valor. Quer dizer, como se eu tivesse aqui um vetor de 5 posições. Na primeira posição, que é a posição 0, eu coloquei o inteiro 1.
Na segunda posição, que é a posição 1, eu coloquei o inteiro 7. E assim por diante. Então, eu digo aqui, o vetor de 6 posições do tipo int, como é que seria essa declaração dele? A declaração seria int, o identificador, que eu chamei de num, podia ser qualquer outro nome, e o tamanho 5. Num posição 2, faz referência ao valor 6. Olha aí, ó. Num, posição 2, faz referência ao valor 6. Aqui do lado tem um outro vetor, onde eu coloquei uma palavra dentro, a palavra computador. É um vetor de 10 posições, começa no 0 e vai até o 9, ele tem 10 posições, do tipo char. Cada elemento desse aqui é um char, é um caractere, ok? Como é que seria a declaração desse cara? Char, letras, 10. O char é o tipo, letras é o nome da minha variável, do meu identificador, 10 é o tamanho dele. Letras 2, ou seja, letras na posição 2, faz referência ao caractere M. Letra 2, posição 2, faz referência ao caractere M. Bom, como é que a gente pode preencher esses vetores? Como é que a gente pode inicializar esses vetores? Como é que funciona isso? A gente pode inicializar esses caras logo na medida que a gente declara eles. Um exemplo é assim, eu criei um vetor de 10 posições, o nome do vetor é A, int A, de 10 posições, e falei já, é igual a abre-chave e os 10 elementos que vão compor o meu vetor. Ok? Eu vou parar aqui nesse slide e vou fazer assim. Vou entrar aqui no meu editorzinho, vou falar new empty file, save file as, vou chamar aqui de exemp01.cpp. Vou criar aqui um códigozinho rapidinho para a gente entender como é que funciona, como é que funciona a declaração. Opa. Include stdio.h main. Aqui, o que eu falei lá? Eu já, ao mesmo tempo que eu declarei, eu preenchi, ok? Então eu vou dar um ESC aqui, só para a gente entrar aqui no modo edição. Vou pegar esse carinha aqui, com preguiça de escrever de novo, e vou colocá-lo lá no meu código. Vê. Int A é igual a esse. Se eu quiser imprimir o número 13, que posição está o 13? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, print %d, vírgula, A, posição 3. Okay? Só para a gente entender como é que funciona. Vou compilar. Vou compilar e vou executar. Olha lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui imprimiu o número 5. 0, 1, 2, 3. Então, o número 5 está na terceira posição. Confere. Número 5 aqui. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. Beleza? Se eu quisesse agora, o 5 está na posição 3. Se eu quiser imprimir o 11, o 11 está na posição 5. O 11 está na posição 5. Compilei e executei. Imprimiu o 11, está lá, ó. 11 está na posição 5. Então, como é que funciona? Eu já declarei e já inicializei o meu vetor. E aqui eu fiz só a impressão do meu vetor da posição tal. Ok, galerinha?
Bom, voltando lá. Criar o outro. Eu mostrei que eu posso fazer assim, criar e inicializar vetores de 10 posições diretamente. Eu posso criar e inicializar vetores de 6 posições. O tamanho do vetor pode ser omitido se houver uma inicialização no comando de declaração. Ou seja, eu não precisava falar que ele era de 10. Vou voltar lá, eu não preciso dizer que ele tem 10. Eu posso omitir isso. Por quê? Porque automaticamente eu já estou atribuindo esses elementos a ele na declaração. Eu não tenho como fazer isso e depois, a nível de execução do meu código, eu tentar atribuir valores a ele. Não teria como. Mas como eu estou fazendo isso a nível de declaração, vocês vão perceber que ele vai funcionar perfeitamente. Então, um vetor A do tipo inteiro de elementos preenchido automaticamente com esses elementos. Então, eu posso deixar esse elemento aqui em branco se eu for atribuir automaticamente a ele na declaração. Vou deixar aqui. Outro tipo. Outro tipo. Criar e inicializar vetor de 24 posições. Cada letra do texto será armazenada em uma posição do vetor. Eu posso simplesmente fazer também assim. Observe que aquele primeiro vetor que eu declarei é do tipo inteiro. Esse que eu estou declarando agora, que tipo que ele é? Caractere. Então, eu posso também, a nível de declaração, declarar um vetor e atribuir já os elementos a ele. Então, vamos lá. Eu vou abrir de novo o carinha aqui. E aqui eu vou dar um Ctrl V. E aqui, em vez de ser %D, %C, né? E aqui passou a ser C em vez de A. Quem vai ser 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser a letra F. Opa, perdão. Calma aí. É só um erro aqui de cópia. Quando copia de um canto para o outro, ele vem com aspa que não é aspa, tá? Então ele vai dar ruim por conta disso. Printf. O que eu estou? Perdão, estou errando de novo aqui. Cara, quando é. Falei que ia imprimir o F, tá lá, o F. Tá? Se eu botasse 0, 1, 2, 3, ia imprimir a letra D. Compilei, executei. Letra D, está aprovado lá que imprimiu a letra D. Portanto, eu posso declarar um vetor do tipo caractere de nome C, sem declarar o tamanho dele, atribuindo direto. Se eu colocasse aqui outra coisa, computador, ele ia a posição 3, 0, 1, 2, 3, é a letra P. Letra P, está lá impressa a letra P. Ok? Então, cada elemento do meu vetor faz referência ao índice. Ah, professor, e se eu quisesse imprimir o vetor inteiro letra por letra? Eu podia fazer assim, olha como é que podia fazer. For i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que quanto? 0, 1, 2, 3. Qual o tamanho do cara? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, menor que 10. Porque vai do 0 ao 9, né? Tem 10 posições. Menor que 10. Até o 9, do 0 ao 9. Né? E aqui eu faço assim, ó. C de I. Olha como é que fica bonitinho. E aqui eu preciso declarar I aqui, que eu não declarei.
int i, ponto e virgulado, for i, faltou aqui, opa, i mais, senão não vai, né? Aí não vai. Olha lá, computador. Beleza? Beleza? Ah, se eu quisesse imprimir agora uma letra em cada linha, como é que eu faria? Ah, galera, /N. Compilei, executei, computador, uma letra em cada linha, ok? Então, eu imprimi todos os meus elementos, uma letra em cada linha, porque eu coloquei o /N. O que eu fiz? Eu criei um vetor de caracteres e percorri o meu vetor inteiro com for. Se eu quisesse usar o while, eu poderia usar o while? Claro que poderia. Podia fazer assim, i igual a 0, e aqui o while i menor que 10, e aqui i mais, ponto e vírgula, né? Vou fechar aqui o programinha que está aberto, compilar e executar. Mesma coisa aqui, computador, usando a cláusula while ao invés de for. Ok, galera? Então, vamos lá. Tem outras maneiras de declarar um vetor. Cria vetor de 12 posições, o vetor é inicializado com valores 0, se não houver valores entre as chaves. Ou seja, se eu simplesmente criar um vetor de 12 posições e fizer isso, né? Aqui eu criei ele de 12 posições e não coloquei nada dentro. O que esse cara vai fazer? Ele vai criar com espaço em branco. Ó, ele imprimiu aqui espaço em branco, ok? Então ele deixou espaço em branco. Se fosse inteiro isso aqui, ele ia imprimir com zero, ele ia preencher com zeros, com zero. Vamos colocar int e aqui %d. Vamos rodar. Tá lá, ó, preencheu com zero. Por que isso? Por quê? Porque, na verdade, um vetor, pessoal, ele é, na verdade, uma parte do endereço de memória do computador. Quando eu faço isso aqui, ó, declaro um vetor de 12 posições, o que o meu programa faz? Ele pede ao sistema operacional que ceda 12 espaços de memória do tamanho da variável. Se a minha variável inteira ocupa 4 bytes, ele vai reservar automaticamente, né, 12 vezes 4 bytes de um endereço de memória qualquer. Ah, esse endereço de memória, ele está vazio? Não necessariamente. Você pode ter utilizado ele por outro programa, ele está disponível, porque o nosso computador, ele não fica apagando a memória de vez em vez, né? Ele não apaga a memória e começa de novo, apaga e começa de novo. O que ele faz? Ele libera espaço e memória para a utilização. Se eu utilizar esse cara aqui, esse elemento, se eu mandar solicitar espaço e não zerar, o que vai ter dentro dele? Lixo, conforme podemos ver aqui. Por exemplo, criar um vetor de 16 posições, se o vetor não é inicializado, ele irá conter valores quaisquer, lixo de memória. Vamos fazer o teste aqui? Muitas vezes ele vem zerado, mas muitas vezes ele não vem com zeros. Vamos lá, vou compilar e vou rodar. Olha aqui, ó. Olha o que ele tem dentro dele. Ah, tem até zeros também, mas tem lixo de memória. Ou seja, tem coisas dentro desse espaço de memória que foi utilizado por outro programa e armazenou alguns dados, e esses dados ficaram lá. Eles só vão ser reutilizados quando alguém utilizar e colocar novos valores. No meu caso, eu posso colocar zeros ou não. Então, é importante sempre a gente perceber
que nós, quando inicializarmos um vetor, a gente deve zerá-lo se a gente trabalhar com valores inteiros. Se ele for do tipo caractere, ele também pode ter lixo dentro dele, né? Se eu colocar aqui char C de 12 e aqui %C, isso não me garante que vai vir só espaço, ó. Veio lixo dentro da memória, tem lixo na memória, ok? Então, eu preciso obrigatoriamente, ou inicializo ele assim, perdão, eu posso inicializá-lo assim, com isso me garante que ele vai colocar, ele vai transformar esses espaços que eu deixei lá em nulos, espaços em branco. Então, com isso, eu posso ter certeza que ele vai estar sempre limpinho, tá? Então, não tem o risco de eu trabalhar com valores que não estejam dentro do que me interessa. Ok, galera? Voltando lá no nosso código, então vocês viram aí várias maneiras de se inicializar um vetor. Eu posso também falar aqui, cria e inicializa vetor de 24 posições, cada letra do texto será armazenada em uma posição do vetor. Isso a gente já viu. Cria vetor de 12 posições, o vetor inicializado com valor zero, se não houver. E aqui ele vai ficar com lixo em memória. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. E se eu quiser, antes de tudo, definir o tamanho do meu vetor? Tem uma diretiva chamada define. Essa diretiva chamada define, né? Em inglês. Ele é utilizado para criar constantes. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com uma constante, tamanho do vetor, né? Eu poderia, lá em cima, logo depois dos includes, usar essa diretiva chamada define. Isso a gente vai usar mais na frente. Não tem muita obrigação de usar o define. Mas o define é legal porque é uma diretiva que não ocupa espaço em memória e eu posso criar constantes, né? Eu posso, por exemplo, definir o pi. Define pi 3.14159265. Define erro mensagem, valor inválido. Posso colocar aqui, né? Define tamanho 20. E eu usar essa constante tamanho para criar lá o meu vetor. Vou dar um exemplo. Geralmente, as constantes são definidas no início do programa, juntamente com a inclusão das bibliotecas, lá nos includes, né? Aqui eu botei um exemplo. Eu fiz aqui um código. Esse código eu tenho lá no meu code block. Vou passar para lá, code block, vetor 01, né? Não sei se está melhor aqui ou melhor lá. É esse código mesmo? Set locale. Agora eu já não sei se é o mesmo código, acho que não. Include standard. Não, não é essa aqui não. Não. É esse cara aqui. Vetor notas. Vamos lá. O que eu fiz? Tem lá o meu primeiro include, standard.io. Coloquei um segundo include, que eu já ensinei para vocês, que é o locale, para trabalhar com letras acentuadas no C. Beleza? Depois eu criei um vetor. Olha um vetor. O vetor eu chamei de notas. Esse vetor é do tipo float. Criei aqui uma variável chamada total e uma variável chamada média. Vocês se lembram que quando a gente fazia calcular a média de um aluno, a gente tinha que usar, se fosse 3 notas, tinha que usar 3 variáveis, N1, N2, N3. Agora, eu quero fazer aqui, né, com que o aluno tenha 5 notas. Tá? E depois eu trabalhar essas notas todas pegar um total delas e calcular a média. Olha só, o que eu criei? Eu criei um define, criei uma constante chamada, que é tamanho 5. Vou diminuir, vou colocar 3. Tá?
para ficar mais bonitinho. Aqui o set locale para trabalhar com palavras acentuadas. Criei lá o meu vetor notas, tamanho, aqui, ó, notas, tamanho. Que tamanho vai ser notas? 3, 0, 1, 2. Total, 0, que é o totalizador, e média, não precisa inicializar. E uma variável inteira, uma variável i, que é para fazer o meu laço. Vou fazer um for i igual a 0, i menor que tamanho, i mais mais. Vou pedir, digite a %d nota do aluno. I mais 1, por que I mais 1? Porque I é 0, então quero que digite a primeira nota do aluno. Vou entrar aqui a primeira vez. Entro no scanf e armazeno dentro da posição I a primeira nota. Olha lá, ó. %f, E comercial, notas, posição I. O que eu estou fazendo? Estou armazenando o valor na posição 0 do meu vetor. Pego minha variável total, acumulo o valor e rodo. O I passa a ser 1 agora. Aí vai pedir, digite a segunda nota do aluno. Como o I agora é 1, eu vou armazenar a próxima nota do scanf na posição 1 de notas. E assim por diante. 0, 1, 2 e terminou. Terminou, calculo a média e imprimo a média. Vamos ver como é que isso aqui funciona? Olha, compilei, rodei. Digite a primeira nota do aluno. Digamos que o Matheus tirou 10. Depois ele estudou menos, tirou 8. Aí depois ele foi e tirou 10 de novo. A média das notas é 9,33. Ok? Você viu como é que o programa fica bem limpinho? Olha aí, ó. Eu criei uma variável só. Qual é a variável? Quer dizer, criei 3 variáveis porque eu quis trabalhar com total e média, né? Mas para as notas eu criei uma única variável. Que variável foi essa? Notas. E de tamanho. Eu podia colocar aqui 3? Podia. Também podia. Tá? Ok, galera? Como eu declarei lá uma constante, eu posso trabalhar com a constante também. Vou dar uma pausa e perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa a perguntar. Alguma dúvida? Bruno? Igor? Jéssica? Késia? Aqui tá tranquilo. Mariana? Matheus? Pra mim tá tranquilo. Matheus Carvalho? Matheus Muniz? Alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Vamos para frente, então. Para frente é que se anda. Matrizes em C. Opa! Matrizes, pessoal, observem. Funciona exatamente como funciona vetores. Ok? Eu vou fazer assim. Para a gente não cair e voltar de novo, eu vou dar um stop para a gente começar a falar de matriz e volto gravando tudo de novo. Então, eu vou parar a transmissão.